A Cinemateca Brasileira vai reabrir as portas nesta sexta-feira com mostra do ator e diretor José Mojica Marins, o Zé do Caixão. Para falar sobre a mostra O Cinema Sem Medo de Mojica, a gente convidou a Maria Dora Mourão, que é diretora-geral da Cinemateca Brasileira, professora aposentada da Escola de Comunicações e Artes da USP e ex-diretora executiva da Sociedade Amigos da Cinemateca. Oi, Dora, bom dia, seja bem-vinda. Oi, Marilu, bom dia, obrigada. Bom, Dora, vamos lá. A Cinemateca estava fechada aí desde 2020, a gente sabe, né, em decorrência do abandono promovido pelo governo federal, com a intervenção do secretário de Cultura, Mário Frias. Foram vários protestos de funcionários da sociedade em defesa desse patrimônio nacional da cultura brasileira. Nesse período em que esteve fechada, parte do arquivo da Cinemateca foi atingida por um incêndio. Agora, desde que você assumiu, Dora, a direção da Cinemateca, quais as providências tomadas para que ela pudesse finalmente ser reaberta ao público? Como é que foi esse processo de reestruturação? Em março, você esteve aqui no jornal Brasil Atual e disse que a reconstrução é, na verdade, um renascimento da Cinemateca. Está renascendo agora, Dora? Sem dúvida, eu acho que podemos dizer que ela está renascendo. Depois de tudo que aconteceu, da crise, que na verdade é uma crise que se arrasta há muito tempo, ela não é recente. De 2013, a Cinemateca vem com problemas, enfim, que não foram solucionados, até que finalmente aconteceu a UES anterior, que, enfim, terminou o contrato, não foi renovado, e aí, finalmente, a Cinemateca foi fechada. O fechamento da Cinemateca, por praticamente 1 ano e meio, ele foi uma preocupação muito grande, porque o acervo da Cinemateca, fílmico principalmente, é um acervo que não pode ficar fechado, não pode ficar sem monitoramento. Então, estávamos muito assustados com o que íamos encontrar. Finalmente entramos, meados de novembro de 2021, com apoio do Instituto Cultural Vale, que nos deu os recursos para essa entrada emergencial, para que pudéssemos fazer um diagnóstico. Entramos com um grupo muito pequeno, 20 técnicos especializados, iniciamos o diagnóstico. Na sequência, assinamos um contrato de gestão com o governo federal e então a Sociedade Amigos da Cinemateca se transforma em OS para poder gerir a Cinemateca Brasileira. E é onde estamos a partir de janeiro deste ano, agora já com 40 técnicos especializados, dado o orçamento que o contrato de gestão nos repassou. É pouco ainda é uma equipe muito pequena, mas, obviamente, pensando na ideia do renascimento, nós vamos, pouco a pouco, recompor a equipe e recompor o trabalho, enfim, os projetos e as metas da Cinemateca Brasileira. Exato, agora... Diga. Não, porque aí uma das metas era exatamente reabrir para o público, porque a Cinemateca ela tem vários objetivos, não é só um lugar de restauro, de preservação, a Cinemateca também é um lugar de difusão, não só do seu próprio acervo, mas também do cinema em geral, e por isso essa meta de abertura ao público foi, enfim, trabalhada e pensamos em abrir o antes possível, quer dizer, entramos pelo contrato de gestão em janeiro e agora, meados de maio, já estamos abrindo para o público. E com essa mostra maravilhosa, na verdade, entramos com um filme inédito do Mojica, que nos foi oferecido pelo Eugênio Pupo, que restaurou o filme. E aí, então, aproveitamos para fazer uma pequena mostra, ela não é uma mostra completa, a obra do Mojica está sendo restaurada, mas é muito significativo o Mojica, porque, por um lado, o acervo do Mojica está na Cinemateca, ele foi preservado na medida do possível pela Cinemateca, então nada melhor do que
reabrir a Cinemateca ao público com filmes que fazem parte do seu acervo e que foram cuidados pela Cinemateca. São filmes depositados, né, pela família do Mojica, não são filmes que pertencem à Cinemateca, mas que a Cinemateca cuida deles. Então, essa abertura é muito importante para nós, porque abre as portas para as pessoas voltarem para casa, de uma certa maneira, né? A casa da preservação, da memória do cinema, do audiovisual, a casa da cultura, da formação. Então, é isto. Estamos muito felizes com essa possibilidade e esperemos que dê tudo certo. Exato. E Dora, a Cinemateca está reabrindo, né, com essa homenagem ao Zé do Caixão, e a escolha foi porque a reabertura cai numa sexta-feira 13, coincidentemente, como é que foi isso? E eu queria que você falasse também sobre o título da mostra, né, o Cinema Sem Medo de Mogi. Conta pra gente, como é que foi essa construção? Bom, a sexta-feira 13, na verdade, não buscamos especialmente essa data, mas na discussão sobre a reabertura, pensamos mais ou menos neste período, e aí falamos, bom, Zé do Caixão é sexta-feira 13, é um casamento perfeito. Então, sim, definimos a sexta-feira 13 em função do histórico da obra do Mojica. Depois, você me perguntou mais uma coisa. É sobre o título, né? O Cinema Sem Medo de Mojica. Porque, veja, o que eu acho muito interessante na obra do Mojica é a irreverência. É a reverência dele como personagem e a irreverência dos seus filmes. Quer dizer, são filmes de baixo orçamento, feitos assim com muito amor, digamos assim, com um despojamento muito grande. Mojica nunca foi buscar uma produção grande, enfim, tipo cinema mainstream. Não, ele queria falar sobre aquilo que lhe interessava, sobre aquilo que tinha a ver com a sua própria vida, com o seu próprio jeito de ser, né? Então é isso, é sem medo de se mostrar, é sem medo de desenvolver um personagem Zé do Caixão. Imagine quando você fala sobre isso, fala que estranho, não? Como é que uma pessoa pode ter pensado em desenvolver esse tipo de obra e com sucesso, porque ele tem um nicho muito importante. E esse também foi um dos motivos que nos levou a abrir com a mostra do Mojica, porque tem muitos jovens que adoram o Mojica. E a Cinemateca reabrir com jovens vindo a ela, isso é importante, porque esses jovens são os que vão ao cinema de maneira geral. A gente pensa muito também na questão da formação de público, então nada melhor do que ter jovens, que é esse público que tem que ser formado para que continue indo ao cinema, ou pelo menos vendo filmes pelas televisões, pelas telas, quaisquer que elas sejam, porque hoje em dia, enfim, não é só a tela de cinema que oferece filmes. Mas, então, veja um casamento, né, de esse tipo de obra, que é uma obra, assim, que foi, digamos, que nasce um pouco, posso dizer, do estômago, dos intestinos do Mojica, e que ele não teve nenhum medo em desenvolver esse personagem e mostrar essa irreverência toda. Por isso esse título. Agora, sobre as obras dele, né, alguns filmes que serão apresentados, tem um que se destaca, né, A Praga, né, que foi todo filmado aí em Super 8, em 1980, mas ele ficou inacabado aí por mais de 20 anos, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa história, que é incrível, né, a reconstrução desse filme também. O que eu acho que a reconstrução do filme se deve ao Eugênio Pupo, né, que pegou esse material na unha, digamos assim, né, e resolveu fazer o restauro e a finalização do filme, com materiais que ele foi encontrando.
ele finaliza o filme e torna possível, então, esse filme vir a público. Foi um trabalho, eu acho, meio... Quando a gente encontra materiais e se dedica a finalizar essa obra, é um trabalho de formiguinha e é um trabalho muito artesanal. Então, eu acho que o Eugênio se dedicou de alma à reconstituição desse filme, A Praga, e agora ele nos oferece A Praga para ser vista pelo público. Então, é isso, quer dizer, é um trabalho longo, muito cuidadoso, que foi feito, e que, enfim, é importante porque também não só para que conheçamos o filme propriamente dito, mas também com toda essa história do restauro do material, para que o público entenda um pouco o que significa restaurar um filme, o que significa restaurar uma obra que estava perdida praticamente, que foi resgatada e que foi, enfim, retrabalhada para mostrar para o público. Exato, aí no material que você encaminhou para a gente, né, eu estava destacando aqui uma coisa incrível, né, que o Pupo fez, ele juntou, né, os originais, filmou cenas, né, adicionais, dublou as falas através de leitura labial, né, inseriu efeitos visuais, enfim, realmente bastante rico, e foi apresentado em primeira mão num festival de cinema na Espanha, né, quer dizer, ele realmente, esse filme, ele é reconhecido, né, internacionalmente. Dora. Sim. Como, de uma certa forma, a obra do Mojica é reconhecida internacionalmente. Veja, todos os filmes dele estão passando por um processo de restauro com recursos da Inglaterra. Foi enfim, um produtor inglês que se interessou em ajudar a restaurar a obra, e o filme está sendo restaurado aqui em São Paulo, não especificamente na Cinemateca, mas a Cinemateca está apoiando, porque todo o acervo está lá. E então, enfim, é interessante notar que enfim, uma obra brasileira, nacional, de um autor tão diferenciado, chamou a atenção de um produtor inglês que está bancando o restauro da obra. Então, isso nos dá o significado de como realmente ele é um nome internacional, né? Exato. Agora, a gente tem aqui os filmes, só para o pessoal ter ideia, né? Na sexta-feira, A Última Praga e também A Praga. Depois, no sábado, vai ter, a gente já vai falar dessa mesa, né? Desse debate, mas depois vai ter também no sábado a Encarnação do Demônio, trilogia de terror, e no domingo também vai ter o Despertar da Besta, né, o Ritual dos Sádicos e Exorcismo Negro. Agora, vamos falar desse debate, né, quem que vai participar, e também acaba voltando, né, à função de debater a cultura na Cinemateca, não é? É muito importante essas conversas, né, que a Cinemateca tinha e que volta agora também, né? Pois nós sempre, enfim, o nosso propósito é não só exibir filmes, mas também debatê-los não só pelos filmes propriamente ditos, mas que também para que o público participe de uma reflexão sobre os filmes, né? Uma reflexão, enfim, que passa pelo filme, pela maneira como ele foi feito, enfim, e que nos leva também, eu repito, à ideia da formação de público, quer dizer, é importante formar um público que tenha uma noção mais apurada do que é um filme, né? E esse debate, ele realmente vai ser muito importante, e eu destaco a presença do Paulo Sacramento nesse debate, que é uma pessoa que trabalhou muito com Mojica e que está à frente do restauro da obra do Mojica, né? Então, acho que o Paulo é a pessoa ideal para falar sobre a obra e sobre a personalidade, já que ele trabalhou muito próximo a Mojica durante muito tempo, né? Enfim, acho que tem um biógrafo também do Mojica, né? O André Barcinski, sim, e também o Denilson Carlos. E o próprio Eugênio, logicamente, né? E acho que é um debate que vai ser extremamente rico
e eu convido o público realmente a participar, a ver os filmes, obviamente, mas também a ir ao debate para um pouco, enfim, movimentar um pouco as ideias, né? Eu acho que neste momento é muito importante a gente refletir um pouco a partir do cinema, ou seja, o que for, mas é importante a gente trocar ideias, ter um diálogo. Então, acho que esse debate é exatamente para isto, com essas pessoas que são tão próprias, pelo fato de serem tão próximas à obra do Mujica. Perfeito, vai ser no sábado agora às 4 da tarde. E como é que a pessoa deve fazer para participar, enfim, tanto do debate, também ver os filmes? A entrada é gratuita? Como é que a pessoa deve fazer? Sim, a entrada é gratuita e a pessoa tem que chegar 1 hora antes para pegar sua entrada, né? Então é isso, é muito simples. Chega 1 hora antes, pega a entrada, aproveita para passear um pouco pela Cinemateca. Os jardins da Cinemateca são muito bonitos, tem um conjunto de esculturas, então relaxa um pouco, é um ambiente extremamente agradável, e pega seu bilhete e aí 1 hora depois entra na sala de maneira totalmente gratuita. Muito bem. E Dora, na última conversa nossa, a gente falou sobre a questão do Conselho Técnico Consultivo, né, da Cinemateca, você lembra, né? Então, aqueles que lutaram na defesa da Cinemateca, representantes da sociedade civil, cobravam essa representação, né, diversa, democrática nesse conselho. Como é que ficou essa questão? O conselho está sendo montado já. Foi feita, isso quer dizer, esse conselho, na verdade, ele não é de responsabilidade da Cinemateca, ele é da responsabilidade do governo federal, da Secretaria do Audiovisual, Secretaria Nacional de Cultura, porque é um conselho que está sendo criado por eles, mas em função de todo um trabalho que foi feito por nós. Inclusive, quando a Cinemateca entra, quando a SAC entra na Cinemateca em meados de novembro de 2021, a negociação foi que era uma doação da SAC ao governo federal, com os recursos da Vale, entrar na Cinemateca, fazer o diagnóstico, e em troca o governo federal tinha que fazer o conselho consultivo. Foi digamos, uma exigência no contrato que nós assinamos. A SAC doava esse trabalho para o governo federal, mas em troca ele tinha que fazer o conselho consultivo. Isso foi feito, eles lançaram agora um edital, porque as entidades elas têm que se inscrever para participar do conselho. Tem um número X, mas eu não sei te dizer agora exatamente qual é o número. É um conselho grande, justamente para poder abarcar o maior número possível de representantes da sociedade civil, e agora está aberto, as entidades estão se inscrevendo, e uma vez inscritas, acho que daí então vai ser feita a definição da composição do conselho, e ele, enfim, vai trabalhar, e a nossa expectativa é que haja um diálogo muito próximo entre esse conselho consultivo, a Cinemateca e o nosso conselho, porque nós temos a SAC-OS, por lei, ela tem que ter um conselho de administração. Então, a nossa expectativa é que haja um diálogo bom entre esses dois conselhos, para que, de fato, possa haver um apoio integral à Cinemateca e nos ajudem a levar os projetos adiante. Não só nos ajudem discutindo, tendo ideias, mas nos ajudem também a captar recursos, porque sem recursos nós não conseguiremos chegar muito longe. Com certeza, tá certo, Dora. A gente agradece muito aqui a sua participação, e as pessoas que estiverem interessadas podem entrar na página da Cinemateca Brasileira e tem lá todos os detalhes da programação. Exatamente. Dora, foi um prazer conversar com você, viu, minha querida? Um beijo e até a próxima. Obrigada, Marilu. Também foi um prazer e, bom, espero que vocês continuem atentos à Cinemateca e nos ajudando sempre a divulgar as atividades.
Sim, estaremos sempre atentos aqui. Bom, falamos aqui com a Maria Dora Mourão, diretora-geral da Cinemateca Brasileira, professora aposentada da Escola de Comunicações e Artes da USP e ex-diretora executiva da Sociedade Amigos da Cinemateca. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.